Oi, pessoal. Como eu falei, a gente vai falar de conversores, né, e ia começar pelo conversor digital analógico, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nessa figura todo o processo que pode acontecer, né, com um sinal que a gente coleta, tá? A gente vai ter esse sinal aqui qualquer, né, que a gente coletou. Ele pode passar por um filtro, tá? Esse filtro ele vai ter uma determinada característica para que você deseje, né? Como ali o experimentalista, né? Você vai definir as características desse filtro. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. Ele vai ter um segurador, um sample and hold aqui, tá? Então a gente vai ver esse segurador aqui na semana que vem. Ele vai ter um conversor analógico digital, então porque o sinal que está chegando aqui é um sinal analógico, né? E eu quero transformar para o digital. E aí eu vou enviar ele para uma unidade de processamento de sinal. Então que aqui pode ter o controle, né? Pode ter alguma ação que você queira fazer com esse sinal. E aí você vai transformar esse sinal para alguma coisa que você queira, alterar alguma coisa, né, nesse sinal. E aí ele vai ser digital, né? Então lembra que ele veio digital para cá, tá no computador, né? Então o computador ele gera digital, né? E aí você quer que esse sinal digital se transforme em analógico, né? Então aqui, olha, você transformou digital para analógico, ok? Então a gente tem uns zeros aqui, né, que são digital, e aí ele vira analógico, tá? E aí, não necessariamente esse sinal analógico é o sinal que você vai já colocar, né, para ser executado ali na sua ação que você queira fazer, tá? Ele pode passar por um filtro de reconstrução para que ele seja adequado para a sua ação, tá? Então, não necessariamente esse sinal é o que vai ser esse sinal. Ele vai ter um filtro aí para que ele seja reconstruído. Outra coisa que você pode fazer aqui é fazer uma análise desse sinal que você coletou, né? Uma análise digital. Então, também essa análise aqui a gente vai falar bastante, tá? Lá em novembro, a hora que eu começar a falar sobre os filtros lá que a gente tem. Então, primeiro a gente vai ver os conversores, algumas coisas aqui desse sistema, tá? Então, ó, o sistema de aquisição de dados é qualquer arranjo que permita transformar os sinais analógicos em digitais para permitir a interpretação e manipulação por sistemas digitais. Então, o que é o sistema de aquisição? Que é tudo isso daqui? Não, né? O sistema de aquisição ele é só essa parte aqui, ó. É o sistema que vai transformar sinais analógicos em digitais para permitir que a gente trabalhe com ele na forma digital, né? Então, isso daqui, ó, é o meu sistema de aquisição, tá? Eu tenho o meu sinal que vai entrar nesse filtro, vai fazer a amostragem, vai ter o segurador também, né? E aí ele vai fazer a conversão, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso daqui, tá? A gente não vou falar só do sistema de aquisição, mas eu quero que fique claro que o sistema de aquisição é essa parte inicial desse processo. E eu vou começar a falar de trás para frente, tá? E eu vou pular essas partes aqui do processador. Então, primeiro, é que eu falei tudo, né? Então aqui eu tenho o filtro, que geralmente é anti-aliasing, tá? Tem o sample and hold, a amostragem segurador, né? O conversor, processamento do sinal, conversor digital analógico, né? A reconstrução, que pode ser segurador, amplificador, também entrariam aqui, tá? E tem a análise de sinal, que a gente vai ver depois. Então tá tudo aqui descrito para vocês, cada um desses blocos, ok? Então, como eu falei, eu vou começar de trás para frente. Tem o filtro de reconstrução, né? Essa informação, como eu falei, ela pode estar codificada. Por exemplo, ali no vídeo passado eu falei, né, que existe uma compressão, né, às vezes do sinal. Por quê? Porque a gente pode ver no domínio da frequência, falar, olha, em vez de eu coletar uma música ali que tem
no tempo, né, 10.000 pontos, né, então você fez a discretização em 10.000 pontos, eu consigo transformar ela em, estou chutando, tá? Em 10 harmônicos, né, em 10 frequências, né, sinais senoidais. E aí você vai ter amplitude, frequência e fase. Então você tem 3 características, tá? E aí você vai ter 10 harmônicos, que nem eu falei, né? Então você vai ter 3 vezes 10, você vai ter 30 características. Então, em vez de você ter 10.000 pontos salvos, você vai ter apenas 30. Então, o que você tem salvo aqui, né, que você passou do digital para o analógico, é só as características, né, de frequência, né, de amplitude, e aí você passa por esse filtro de reconstrução. E aí ele pode gerar o sinal que você quer executar, certo? Ele pode ter, né, um amplificador, que nem eu falei, que às vezes ele não é correto para você estar tirando, né, às vezes uma corrente muito baixa, 2 miliamperes, uma tensão muito baixa, né? E aí você precisa trabalhar com uma amplitude maior dessas características. Daí você vai ter que pôr um amplificador aqui, tá? Então vai depender muito do que você está reconstruindo. O filtro, a gente precisa ampliar um pouco o significado dele, né, que não é simplesmente cortar alguma coisa, né, mas ele é um processamento que transforma um sinal em outro, ok? A gente vai ter um sinal e aí a gente transforma ele em outro sinal, tá? Então isso é o filtro. Nesse caso aqui é um filtro de reconstrução, e aí você vai ter uma lógica ali que vai reconstruir esse sinal, tá? A gente não vai entrar nesse assunto mais, porque ele é bem. No nosso caso, a gente não vai ter esse problema, né? A gente tem diretamente o digital analógico. Então, o analógico ele já vai dar uma característica que a gente quer, às vezes é uma atuação, né? Uma corrente, uma tensão, ou apenas um sinal exatamente que vai para um outro atuador, né? Mas ele já vai me dar uma característica que eu não preciso reconstruir ela, né? Mas, às vezes, como eu falei, a gente pode colocar um amplificador aqui, tá? Para que ele mantenha uma amplitude que você precisa, tá? Então, aí entra nesse bloquinho ali, tá? Então, continuando, a gente vai ter o conversor digital analógico, né? Então, o conversor digital analógico é essa outra caixa aqui, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar entradas digitais binárias aqui, então vai ser zeros e 1, né? Então, aqui vai ser um bit, aqui outro bit, outro bit, outro bit, né? Então, nesse caso, a gente tem 4 bits e a gente quer que saia uma saída analógica aqui, uma tensão de saída, tá? O fundo de escala, ele depende da tensão de referência. Então, veja que a gente tem uma tensão de referência alimentando esse nosso conversor aqui, que é 16 volts, né? E também ela alimenta o meu conversor. Nesse caso, a gente tem que a minha tensão de referência é igual à minha tensão de alimentação, tá? Então, eu estou alimentando o meu conversor com esses 16 volts. E aí a gente vai ter as combinações, né? Então a gente tem o D, que é o bit mais significante, né? Então aqui esse termo ele é usado para falar qual que é o bit que está mais à esquerda. Então o D é o está mais à esquerda e o A é o bit menos significativo, né? O menos significante, que é o bit que está mais à direita, tá? Então, quando a gente tem tudo zero aqui, a gente vai ter uma saída igual a zero. Quando a gente muda o bit menos significativo aqui, ele é para 1, né? Ele vai mudar a nossa saída aqui para 1. E aí, quando a gente soma mais um aqui nesse bit, ele vai virar 0 e vai subir 1, né? Então, a gente coloca 1 no B. E aí vira 2. E aí a gente vai somando 1, né? Assim por diante, até chegar no 15. Por que deu esse valor aqui, né? Da onde que a gente tira esses valores e por que o fundo de escala é 15?
Olha, como que funciona? A tensão de saída, ela vai ser a tensão da referência, que é 16, né? Multiplicado pelo valor na base 10 que esses bits representam. Então, veja, né? Então, por exemplo, nesse caso é 0, né? Então, no segundo caso aqui é 1. Então, vamos pegar o 1 aqui, né? Então, se esse valor aqui é 1, a gente vai fazer 1 dividido por 2 elevado a n. E o n é a quantidade de bits. Então, a quantidade de bits é 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 é 16, né? Então, eu tenho uma tensão de referência que é 16 e esse valor aqui é 16. Então, eu cancelo, né? E aí sobra apenas 1. Então, esse meu valor vai ser 1, né? E assim por diante. Como daqui para cá eu somei 1 volt, mais 1 volt, mais 1 volt, mais 1 volt, até chegar quando todo mundo aqui é 1. Né? Quando todo mundo é 1, eu tenho 15 volts. Né? Então, aqui eu tenho 1 mais 2 mais 4 mais 8. Né? Dá 15. Né? O 16 é se eu tivesse 1, 0, 0, 0, 0. Né? Então, teria que ter um quinto bit aqui, certo? Veja que se a gente contar quantas vezes, quantas combinações a gente tem, a gente vai ter 16, né? Porque a gente tem de 0 a 15, o 0 conta como 1, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E aí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Né? A gente tem 16 combinações, tá? Porque o 0 conta como uma. Né? Então, por isso que ele vai de 0 a 15. A gente faz uma divisão, né, de 16 combinações dessas do 16 volts. Né? Só que aí a gente chega até 15 volts só. Tá? Isso aqui é uma estrutura básica do digital analógico, mas como é que ele funciona mesmo ali por dentro? Né? A gente vai ter duas construções mais padrão, assim, vamos dizer assim, né? A primeira é o ponderado, em que a gente vai ter resistores aqui, né, que são proporcionais um ao outro. Então a gente tem, ó, o 1, aí a gente multiplica por 2, aí dá 2, aí multiplica por 2 dá 4, multiplica por 2 dá 8, né? Se a gente quisesse colocar mais um seria 16 e assim por diante, tá? E aí, o nosso mais significante, ele está aqui com o 1 k ohm, né? E o menos significante está com o 8 k ohm. Por quê? Porque depende dessa relação aqui, ó. É 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8 e assim por diante. E aí, essas chaves aqui, olha, elas são ativadas, acionadas quando o bit é 1 e desativada quando o bit é 0. Então, quando a gente conecta aqui, eu estou somando uma tensão que vai vir para cá, né? Então, eu estou somando uma tensão que vai vir para cá. Né? E aí, ela é diminuída por conta dessa resistência maior aqui, tá? Então, veja que ele está sempre, todos estão conectados na mesma referência, 5 volts, né? E aí, ela vai somando aqui. Então, eu somei 5 volts na hora que está conectado, aí depois 2,5, né? E aí, vai dividindo, né? 1,25 e assim por diante, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa construção aqui, né, a gente tem que multiplicar por 2 a tensão de referência. Né? Porque, como eu falei, a hora que eu já liguei o 1 aqui, ó, o mais significativo, né, eu já coloquei os 5 volts aqui, porque está 1 para 1. Né? Então, aí quando a gente coloca o 2, eu estou 2,5. Né? E aí a gente vai... quando coloca todo mundo igual a 1, aí eu fico como se eu tivesse, né, uma tensão de referência dobrada. Tá? Mas é a mesma relaçãozinha aqui, né, do bit, né, do byte, no caso aqui se fosse 8, né, mas da palavra aqui, e do da quantidade de bits que a gente tem, ok? Então é bem comum você encontrar esse daqui, mas ele não é tão comum quanto esse daqui, tá? Esse daqui é o mais comum porque ele vai ter algumas vantagens.
o R2R você vai precisar apenas, né, de uma construção de um resistor e o seu resistor dobrado, né, o seu 2R. Então, a gente tem um resistor que vai ser, por exemplo, 1K ohm, então você precisa de um outro resistor de 2K ohm. Então, você não tem que ficar tendo esses proporcionais, né, então 8, 16, 32 e assim por diante, né? Às vezes você nem consegue ter esses resistores aí disponíveis. Então, você acaba tendo que fazer combinações, você fica com um trabalho muito grande, né, de fazer a montagem. Fica muito complexo. Então, como é que funciona esse daqui? Né? Esse aqui ele é bem pensado, porque o que acontece? Né? Pensa que está todo mundo aterrado aqui. Né? Se tiver todo mundo aterrado, o que vai acontecer? Olha, eu tenho esse terra aqui, que vai estar em paralelo com esse terra aqui. Ó. Eu tenho, né, o 2R em paralelo com esse 2R aqui. Ó. Então, esse 2R, 2R aqui. Então, quando a gente tem resistores iguais em paralelo, simplesmente divide por 2. Então, fica R, certo? Então, R mais R, 2R. E aí, em paralelo com esse 2R aqui, R. R mais R, 2R, né? E assim por diante. Então, toda essa configuração aqui, para esse amplificador, é R. E aí, a gente vai ter uma relação aqui de 1 para 1, tá? Então, toda essa relação é R, é o equivalente a R, né? E como a gente tem um R aqui em cima, a gente tem a relação de 1 para 1, ok? E aí como é que vai funcionar? É a mesma coisa, quando a gente tem o bit, a gente ativa ele, ele vai olhar a tensão referência. E quando a gente desativa, ele vai estar aterrado, tá? Então aqui ó, tem o menos significativo, tá? Ele está o mais longe do amplificador e o mais significativo, ele está bem, é o mais próximo do amplificador, ok? Nesse caso aqui, olha, ele está mostrando, né, que ele inverte, né? Então a referência ela fica invertida aqui, tá? Porque é do jeito que ele é conectado aqui, como funciona o amplificador operacional, né? E está dividido por 16, porque a gente tem aqui 4 bits. É a mesma coisa que a gente viu. Então aqui tem sumarizado isso que eu falei, olha. Tem apenas dois tipos de resistores, né? O R e o 2R. Você não precisa ficar tendo aquelas várias combinações de resistores. A tensão de referência define o valor da tensão de saída, né? Como todos os outros. A chave vai acionar, né? Então, quando o bit é 1 e quando é 0, ele aterra, certo? E aí, como eu troquei aqui, né, para ficar mais claro para vocês, né, tem a palavra aqui, né, e aí, quando a gente coloca na base 10, a gente faz essa continha para definir a tensão de saída. Então, esse daqui, o R2R, é o mais comum, tá? Ele é o mais simples, ele é o mais aplicado aí que a gente tem de conversores digital analógico, por conta dessa facilidade de se ter os resistores aí, tá? Então, lembrando, né, essa relação aqui, ela tem essa equivalência de R, né, para R. Então, você pode encontrar vários outros exemplos desse conversor, tá? Então, por exemplo, você pode encontrar um que ele colocou uma resistência R aqui. Então, na verdade, vai ser uma relação de R para 2R, né? Então, você vai ter uma simplificação aqui, vai aparecer um 2 aqui embaixo, tá? Então, isso aqui vocês precisam relembrar de como funciona um amplificador operacional. Né? Sempre a relação da resistência que tem aqui com com a resistência que ele tem aqui na entrada. Tá? Então, também a gente pode encontrar um 2R aqui, por exemplo, em vez de colocar aqui embaixo. Né? Então, aqui tem um 2R. Aí, o que vai acontecer? Ele vai estar amplificando, na verdade. Né? Então, você vai estar multiplicando por 2 aqui na frente, porque você vai estar uma relação de 2R para R. Tá? Então, você está aumentando. É possível isso acontecer. E lembrando, tá, como o amplificador funciona. Ele tem essa tensão de referência, mas ele tem que ser alimentado também.
Então, por exemplo, se a minha tensão de referência aqui é 5, né? E eu vou fazer essa amplificação de 2R para R aqui, né? Como eu tinha comentado, ele poderia ser até 10. A minha tensão de alimentação aqui do meu amplificador tem que ser 10, né? Ou mais, tá? Ele não consegue atingir mais do que isso, ok? Então, desse vídeo aqui é isso. E eu vou comentar agora o contrário, tá? O conversor analógico digital para vocês. Até mais.